Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso super importante que mostra uma verdadeira transformação na gestão de desastres. Vamos conhecer a história de Itabirito, lá em Minas Gerais, e como uma abordagem inovadora na prevenção de riscos hidrológicos está servindo de exemplo para o Brasil todo. Bom, toda essa nossa análise é baseada num projeto de intervenção, que é um trabalho de conclusão de curso. Ele foi desenvolvido pela Marta Isabela Rodrigues Leite, com orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga, e faz parte da especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da conceituada Universidade Federal de Juiz de Fora, concluído no ano de 2025. Para a gente entender direitinho como essa mudança aconteceu, nosso roteiro vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente apresenta o estudo. Depois, vamos relembrar o desastre que foi o ponto de partida para tudo. Aí, a gente analisa a solução tecnológica que foi implementada, confere os resultados e, por fim, tira algumas lições que servem para outras cidades. Então, vamos lá. Para começar, vamos focar em entender qual era o problema central que este projeto de intervenção se propôs a resolver. E olha, a essência da questão está perfeitamente resumida nessa citação do trabalho. A falta de um sistema de monitoramento eficiente acaba dificultando a identificação dos riscos com antecedência e, claro, prejudica a capacidade de dar uma resposta rápida. Sem esse acompanhamento, a tomada de decisão fica mais lenta, menos precisa e a população fica exposta a riscos que poderiam sim ser evitados. Era exatamente esse o cenário que precisava ser transformado. E para a gente entender a urgência dessa transformação, a gente precisa voltar no tempo, para aquele evento que mostrou a fragilidade do município de uma forma bem dramática. O ponto crucial é este. Antes da grande inundação, Itabirito simplesmente não tinha as ferramentas para antecipar o perigo. A gestão de desastres acabava sendo, por necessidade, reativa. Ou seja, a ação só começava depois que o problema já estava acontecendo, o que, claro, limitava muito a capacidade de proteger as pessoas. E essa imagem, ela fala por si só. Vinda do acervo da própria Defesa Civil de Itabirito, ela mostra o resultado devastador da inundação de janeiro de 2022. A cidade debaixo d'água, uma prova visual da força do desastre e da necessidade urgente de uma nova estratégia. E os números, baseados em informações da Prefeitura e da Defesa Civil, ajudam a gente a ter uma dimensão do impacto. O município teve que decretar estado de calamidade pública. As principais vias de acesso foram interditadas, mais de 90% dos comércios perderam tudo e a Defesa Civil precisou fazer mais de 1.200 vistorias para avaliar os estragos. É muita coisa. Mas como muitas vezes acontece, é da crise que surge a inovação. Vamos ver agora como a tecnologia se tornou a principal ferramenta de prevenção por lá. Em resposta ao desastre, a solução foi implementar um sistema de telemetria hidrometeorológica. O que é isso em bom português? É uma rede inteligente de sensores espalhada em pontos estratégicos do rio. Esses sensores ficam medindo o volume da chuva e o nível da água o tempo todo e mandam essas informações na mesma hora para uma central. Isso permite um acompanhamento em tempo real das condições. Agora, o que é genial aqui é que a tecnologia não trabalha sozinha. Os dados que chegam dos sensores são cruzados com um mapa bem detalhado das áreas de risco, como este aqui, que vem do Plano de Contingência Municipal. Com isso, a Defesa Civil sabe exatamente quais bairros, quais ruas vão ser mais afetadas e, mais importante, quando. E toda essa informação é traduzida em ações bem claras, seguindo um protocolo de 3 níveis. No nível de atenção, está tudo normal, mas o monitoramento é contínuo. Se o volume de chuva começa a subir, entra o nível de alerta. As equipes e as áreas de risco já são avisadas. E no nível de emergência, com risco iminente, aí sim vem as ações mais drásticas como evacuações e bloqueios de ruas, tudo de forma planejada e organizada. Certo. E qual foi o resultado prático de tudo isso? A gente pode dizer que a mudança foi literalmente da água para o vinho. Essa tabela aqui ilustra essa transformação de um jeito bem claro. A gente sai de uma abordagem reativa, que só agia depois do problema, para uma preventiva, que age antes. As decisões que eram lentas passam a ser rápidas e baseadas em dados. E a comunicação que era falha na crise se torna proativa, com alertas chegando antes do perigo. Mas se um único número pudesse resumir o sucesso desse sistema, seria este: 6 horas. De acordo com os dados técnicos do sistema, agora é possível antecipar os cenários de risco com até 6 horas de antecedência. 6 horas que podem, literalmente, salvar vidas e patrimônios. E não para por aí. A nova abordagem trouxe outros benefícios bem legais. A prefeitura começou a soltar boletins diários, o que aumenta a transparência. Foram instaladas luzes de alerta em pontos críticos da cidade. E, talvez o mais importante, a comunidade passou a se sentir mais segura.
E agora a gente chega na parte final da nossa análise. Vamos pensar em como a experiência de Itabirito pode inspirar outras cidades a se tornarem mais fortes, mais resilientes. O sucesso em Itabirito, claro, não passou despercebido. O estudo mostra que a iniciativa já chamou a atenção de outras prefeituras e das equipes de defesa civil de outras cidades, que agora querem conhecer e replicar esse modelo para proteger suas próprias populações. Então, qual é a receita do bolo? O estudo aponta 4 pilares essenciais. A tecnologia de ponta, claro, um planejamento que integra diferentes áreas da prefeitura, a formação constante das equipes que vão operar o sistema e, o que é fundamental, o compromisso político para colocar a proteção da vida como prioridade máxima. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Com um clima cada vez mais imprevisível, o que outras cidades podem fazer para adaptar e replicar essas lições de Itabirito e, assim, construir um futuro mais seguro contra os desastres ambientais? Se essa análise foi útil para você, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar. Ajudar a espalhar um conhecimento como este é um passo importante para a gente construir comunidades mais preparadas e resilientes no nosso país. E a gente finaliza reconhecendo a imensa qualidade e a importância de trabalhos acadêmicos como este. Eles nascem na universidade, mas o impacto deles é direto e positivo na vida das pessoas. Isso só reforça o papel fundamental das instituições de ensino na formação de profissionais éticos e capazes de criar soluções reais para os nossos desafios. É importante só a gente informar que este conteúdo é uma síntese produzida com o apoio de inteligência artificial do trabalho acadêmico que a gente apresentou aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.